Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem? O vídeo de hoje aqui não é para falar especificamente sobre educação física, eu estou abrindo uma exceção, porque eu gosto de assistir vídeos no YouTube, né? E tem um canal que eu gosto de assistir que é o canal do Pirula, e eu gosto bastante porque é um canal que ele fala sobre ciência, né? E tem muitas informações específicas sobre a área que ele domina, né, da biologia, e que eu gosto muito, realmente é bem interessante, eu curto pra caramba, né? Só que ele fez um vídeo que incomodou um pouquinho, né, mas não no sentido de pejorativo, né, mas eu achei importante trazer a minha experiência, tá, em relação a isso, porque é um vídeo onde ele diz que perdeu as estribeiras, né, sobre uma questão do SUS, né, que agora houve uma decisão, né, de implantar no Sistema Único de Saúde a prática de medicina alternativa ou de tratamentos alternativos, né. Então ele comentou lá sobre meditação, sobre a homeopatia, a ozonioterapia, acupuntura e outros procedimentos, tá? E ele de fato disse lá que perdeu as estribeiras, né? Eu até entendo por um lado, né? Certamente por causa do ceticismo dele, do ateísmo. Ele é uma pessoa do perfil dele, tem muita dificuldade para acreditar em qualquer coisa que não tenha uma comprovação, um estudo. Olha, isso foi estudado, então já está comprovado, isso funciona ou isso não funciona. Então ele tem essa dificuldade, né? É o que é natural, né? Mas eu vou falar especificamente aqui sobre dois tópicos, né? No caso a meditação e a homeopatia. Tá? Por quê? Porque eu me trato com homeopatia, inclusive ele colocou o link de um outro colega dele, né, que faz vídeos, Yuri, e eu assisti o vídeo até o fim, um vídeo muito bom, né, ele traz informações históricas falando sobre a homeopatia, do Hahnemann e aquela coisa toda lá, né? Samuel Hahnemann, né, que foi o inventor, né, aquele que descobriu, né, criou a medicina homeopática, né? Mas ele traz lá um monte de argumentos, né, sobre a homeopatia, inclusive falando sobre o placebo, né? E acreditou, né, todo aquilo que funciona da homeopatia em cima do placebo, né? Só que eu não acredito nisso, a princípio, porque quando eu fui me tratar com homeopatia, a primeira vez, né, quando comecei o meu tratamento, eu não tinha crença nenhuma de que aquilo fosse funcionar, né? Eu fui lá, vamos lá, de repente dá certo, funciona isso daí, vamos ver o que acontece, né? E eu fui me tratar porque eu tinha um transtorno de ansiedade muito forte, eu sempre tive crises de ansiedade muito fortes, né? E eu também tinha uma verruguinha aqui nesse dedo, tá? E aí eu comecei a fazer um tratamento com sulfuro, né? E eu não melhorei 100% da ansiedade, tá? Mas eu tive sim uma melhora e a verruga, ela sumiu. Com uns 2 meses eu percebi que ela sumiu e ela já tinha alguns anos já que tinha surgido, né? Mas eu nunca tratei nem nada e eu percebi que a verruguinha sumiu e a minha pele melhorou um pouco mais, né, utilizando esse medicamento homeopático, sulfur, né? Mas eu não melhorei 100%, então eu acredito que o tratamento homeopático ele ajuda, mas talvez ele não seja 100% efetivo. Em mim teve esse efeito, tá? Mas não posso dizer para você que foi placebo porque eu não cheguei lá acreditando que fosse dar certo, né? Mas eu fiz lá, né? Claro, devia ter alguma crença, sim, obviamente, né? Até porque eu fui lá, né? Mas eu não estava 100% convicto de que aquilo ali poderia me ajudar, né?
Então, é bom a gente lembrar também que os medicamentos, os alopáticos, tá? Eles podem muitas vezes funcionar como placebo também, tá? Então, se você toma um remedinho para combater a sua dor de cabeça, muitas vezes a sua dor de cabeça passa, mas não foi por causa da ação do remédio. Muitas vezes você estava ali, só o fato de você descansar, de você repousar, já poderia ter melhorado a sua dor de cabeça e não foi a ação direta do remédio. Você sente uma dor de cabeça, você toma ali vou tomar uma Neosaldina. Muitas vezes passa a sua dor de cabeça e não foi a ação do remédio, mas foi o repouso que você deu que melhorou. Tá? E com o medicamento alopático você também tem o efeito contrário do placebo, que é o efeito nocebo. Ou seja, se você acreditar que aquele remédio ali vai piorar a sua situação, ele pode piorar mesmo. Tá? Mesma coisa a homeopatia. Tá? Então, com placebo ou não, eu posso dizer para você que ocorreram essas mudanças. E eu não esperava nada em relação a essa verruguinha aqui, tá? Mas ela sumiu. Tá? E eu senti uma diferença também na minha pele. Eu tinha algumas, não sei se eram espinhas ou brotoejos, mas melhorou. Tá? E a minha ansiedade também melhorou. Não fiquei 100% curado, tá? Mas eu tive uma melhora sim. Tá? Agora, sobre a meditação, é uma terapia alternativa? Eu acredito que não, até porque a meditação já tem muitos estudos aí mostrando os seus benefícios na saúde mental. Tá? Tem muitos estudos aí das neurociências, e aí você pode pesquisar aí no PubMed, né, diversos artigos que falam, né, sobre os benefícios da meditação, né, especificamente a atenção plena, né, que é conhecida a meditação Mindfulness, né, na saúde mental dos seus praticantes. Né? Então já foram feitos estudos aí, por exemplo, com monges budistas, né, mostrando a capacidade que eles têm de retornar ao momento presente. Porque qual é o grande objetivo da meditação Mindfulness, a atenção plena? É trazer você para o momento presente. Né? A maioria dos transtornos mentais, no caso a depressão, né, que é muito ligado mais ao passado, né? Então a pessoa vive naquele estado ali de melancolia, né? Ela tem alterações neuroquímicas no cérebro, né, com a questão da serotonina que está reduzida e tudo, né? A ansiedade também, que está mais relacionada à preocupação, ao medo com as coisas do futuro. Então a meditação, ela tira você, né, do que os autores, os estudiosos, né, no caso um estudioso científico que faz divulgação científica sobre o Mindfulness é o Jon Kabat-Zinn, e também tem um outro autor que é o Richard Davidson, né, que fazem pesquisas sobre o Mindfulness aplicado à saúde, né, atenção plena, e eles fazem isso com pessoas que têm doenças crônicas, problemas mentais, né? O Jon Kabat-Zinn tem um programa, né, desde aí dos anos 70 para anos 80, né, que é o MBSR, né, Mindfulness Based on Stress Reduced, né, que é meditação, atenção plena baseada na redução do estresse, tá? Que é um programa que ele faz com pacientes dele já desde a década de 70. Né? Então, ele, assim como muitos outros, né, tem outros autores ao redor do mundo, Richard Davidson, aqui no Brasil também, no FRJ, eu fiz a minha pós-graduação no FRJ e eu tive um módulo na pós-graduação de meditação e neurociências, e ali o professor, né, o meu professor Tanaka, ele mostrou uma série de estudos, né, mostrando ali os efeitos da meditação na atenção plena, né? Inclusive, né, é bom a gente citar o seguinte, né, que as pessoas treinadas em meditação, inclusive os monges
em especial os monges budistas, né, que é uma prática inerente do budismo, a meditação, né, elas apresentam, os estudos mostram, né, que elas apresentam boa ativação de redes do córtex cerebral, né, que estão envolvidas na experiência direta no momento presente. Então você tem áreas específicas no seu córtex cerebral, né, que são ativadas quando você está ali num estado de atenção plena e você está vivendo o presente. Você não está nem no passado e nem no futuro, você está ali, agora, presente. Né? Tem um livro também muito conhecido, né, do Eckhart Tolle, né, mas ele vai mais para o lado da espiritualidade, mas ele fala justamente, que se chama O Poder do Agora, tem a continuação dele que é Praticando o Poder do Agora. Né? Apesar de não ser um livro científico, né, de ciência aplicada, né, a meditação, mindfulness, né, os estudos, né, em mindfulness comprovaram ali que tudo que ele dizia, que o Eckhart Tolle diz no livro dele, faz sentido. Sim, é uma prática, tudo que ele escreve ali é correto, até porque ele se baseia nos estudos, nos ensinamentos das filosofias antigas, das religiões antigas, da Índia, do budismo, né, das religiões, né, da antiga Índia, daquela região que hoje é a Índia, do próprio cristianismo. Né? Então, toda essa filosofia, ela traz aí o sentido de você estar completamente presente. Tá? E, inclusive no livro do Jon Kabat-Zinn, né, Meditação Plena para Iniciantes, ele coloca ali nas referências bibliográficas o livro também do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, tá? Entre outras, muitas outras bibliografias, tá? Muitos outros livros de pesquisadores e estudiosos dessa área aí da meditação. Então eu sugiro aí ao Pirula, né, procurar ler sobre esses autores, né, para ele dar uma opinião mais embasada, né, a respeito disso. Né? Normalmente aquelas pessoas que não praticam a atenção plena, né, eu anotei aqui, né, o Jon Kabat-Zinn, né, que é um pesquisador, né, que faz pesquisa na área de meditação, ele diz que pessoas que não praticam a atenção plena mostram menor ativação nesses circuitos, né, que são ligados ao estado presente, nesses circuitos do córtex cerebral, que são relacionados ao estado presente de estar ali, e você não fica pensando no estado de inconsciência, né, nem no passado, que te gera tristeza, depressão, e nem no futuro, né, que te causa sensação de ansiedade. Tá? Pessoas que não praticam meditação, elas têm as regiões do cérebro, né, relacionadas a narrativas sobre experiências, né, mais ativas. Tá? Então elas sempre estão ali no passado, pensando em coisas do passado, coisas que já aconteceram, né, eventos estressantes, coisas tristes. Né? Então tudo isso daí o sujeito ele traz à tona para o presente dele, tá? E aí ele fica naquele estado depressivo, ela entra numa depressão, ela entra num transtorno de ansiedade, seja síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno bipolar, que é mais agorafobia, né, que são os transtornos de ansiedade, né? Então essas pessoas elas costumam trazer à tona, né, essas sensações de depressão e ansiedade, né, não estando muito presentes. Tá? O treinamento, tá, em mindfulness, no caso meditação, ela também traz mudanças estruturais no cérebro. Então tem muitos estudos mostrando que a prática da meditação ela causa alterações estruturais no cérebro, o que beneficia muito o paciente que sofre de depressão, que sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Por quê? Essas mudanças estruturais, uma delas são espessamento de certas regiões, como o hipocampo. Tá? O hipocampo é uma região que desempenha papéis importantes, tá? Tanto no aprendizado quanto na memória. Está relacionado à memória de curto prazo, tá? O hipocampo. Tá? E você tem ali um espessamento dessa região aí, do hipocampo. Com a prática, foi observado que em pessoas que praticam meditação, ela tem um espessamento dessa região. Tá? Então, aí é uma
algo muito interessante para você prevenir problemas, doenças como, por exemplo, Alzheimer, né? Porque a gente sabe que os psiquiatras, eles falam, os especialistas, que transtornos, né, problemas, por exemplo, como o transtorno bipolar ou a própria depressão, pode causar Alzheimer também no futuro. Tá? É um fator de risco para causar Alzheimer. E aí a meditação, ela entra como aliada, é uma terapia alternativa, tá, que entra como aliada, tá, para você evitar esse tipo de problema. Tá? Claro que não se pode falar aqui de você eliminar a medicina moderna, tá? O tratamento da psiquiatria com o acompanhamento do psiquiatra, com medicações, né? A psicoterapia, tá? Mas sim, o tratamento alternativo, no caso a meditação, ela entra como coadjuvante nisso, tá? Não se trata de você fazer isso sozinho, tá? Mas é um trabalho conjunto, é multidisciplinar, com certeza, tá? Então uma pessoa experiente em Mindfulness, ela pode ali entrar, né, ela deve entrar no tratamento. No meu caso também, eu que sou personal trainer, a gente já sabe, a literatura está vasta disso, mostrando ali que a prática de exercício físico, tá, ela é parte também do tratamento para quem sofre de depressão ou de algum tipo de transtorno de ansiedade, tá? E o treinamento, ele tem aí bases, protocolos para isso, para você atender pessoas com esse tipo de problema, que tipo de exercício que ela vai fazer, principalmente os exercícios aeróbicos, né? Vão ajudar muito pessoas que sofrem disso, tá? Mas a gente está falando aqui da homeopatia e da depressão. A homeopatia, na minha experiência, deu muito certo, tá? A meditação também, tá? Além de você ter esse espessamento aí do hipocampo, tá, que desempenha papéis importantes no aprendizado e memória, você também tem a redução de outras regiões, tá, como a amígdala direita. A amígdala é uma estrutura que fica ali justamente no sistema límbico, tá, que regula as nossas reações de medo, tá, frente a qualquer tipo de ameaça, tá, situações de luta e fuga, tá, é a amígdala que controla isso, tá. Então ela regula essas situações, tá. Inclui também a frustração dos desejos. Então, com a prática da meditação, a amígdala, ela reduz, tá? E ela reduzindo, tá, você tem uma melhora aí nessas suas ações, nas suas reações de medo, que muitas vezes é patológico, né? Aquela pessoa que sofre de síndrome do pânico, né? Certamente ela tem aí essa região mais espessa, né? E as células são mais sensíveis, as células, os neurônios dessas regiões, elas são mais sensíveis, então as pessoas tendem a sentir mais medo, né? Elas ficam irritadas com mais facilidade, né? E a meditação, ela ajuda nesse ponto também, tá? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. O vídeo acabou ficando um pouco longo, né? O que eu não costumo fazer, mas eu espero ter passado a informação para vocês. Eu anotei aqui esses detalhes técnicos, né, essas informações aqui científicas para vocês. E eu espero que vocês vejam e curtam. E se você quiser comentar também, fica à vontade, tá bom? Não sei se esse vídeo vai chegar pro Pirula, né, mas eu recomendo para quem assiste o canal dele aí, tá, como eu assisto, tá, que ele possa ter acesso a esses estudos, que são bem interessantes, falando sobre meditação e os benefícios dele. Tá? Tem muitos estudos mesmo nos periódicos científicos de todo mundo. Tá ok, gente? Então, um grande abraço, vamos meditar e acreditar na homeopatia também, por que não, né? Um abraço, falou!